Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação, sejam bem-vindos. Vamos tratar hoje de um assunto técnico, talvez seja pesado para alguns, mas é importante que depois dessa reunião do CONAMA, que aconteceu em Brasília no dia 28, na segunda-feira de setembro, nós temos que repensar uma questão muito importante que no Brasil ela estava dormindo, ela estava parada. Havia uma legislação que proibia qualquer queima em incinerador ou queima aberta de resíduos de agrotóxicos, de resíduos de embalagens, de restos da fabricação de agrotóxicos, de agrotóxicos apreendidos, contrabandeados. São montanhas de agrotóxicos que não estavam sendo incineradas. Mas agora, com a resolução nova do CONAMA, nós temos agora que pensar muito bem o que realmente vai acontecer e o que é uma queima de agrotóxicos, de resíduos de agrotóxicos, numa indústria de cimento, num forno rotativo que produz o cimento. É algo que o país não está preparado, as plantas de cimento não foram projetadas para isso, os controles das emissões gasosas da fabricação do cimento são totalmente diferentes de uma queima de produto perigoso de classe 1, por exemplo, dentro da norma 14001. Nós temos que pensar isso aí. Então vamos discutir a incineração de resíduos de agrotóxicos e inseticidas afastados em fornos de cimento. Com essa nova legislação sobre incineração de produtos perigosos como agrotóxicos pelas cimenteiras, é necessário que tal tema seja discutido com a sociedade brasileira, como já falei. Então existe uma legislação no Brasil que já toca na questão das cimenteiras. Então, a resolução CONAMA 264 de 1999, ela diz o seguinte: dispõe sobre o coprocessamento de resíduos sólidos em fornos de clinker, bem como sobre as unidades de mistura e pré-condicionamento de resíduos. Define procedimentos para o licenciamento de fornos rotativos de produção de clinker para atividades do coprocessamento de resíduos. Importante agora, o item 3. Proíbe o coprocessamento de resíduos domiciliares brutos, os resíduos de serviço de saúde, que também são perigosos, os radioativos, os explosivos, organoclorados, que são agrotóxicos, e afins, ou seja, os derivados que têm componentes agrotóxicos nas suas misturas e nas suas embalagens. Então, essa redução já definiu proibido incinerar agrotóxico nos incineradores brasileiros, principalmente da indústria de cimento. Outra resolução do CONAMA é a 316 de 2002. Dispõe sobre procedimento e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. Ou então é incineração, tratamento térmico de resíduos. Aplica-se ao coprocessamento somente o padrão de emissão de dioxinas e furanos, ou seja, 0,50 Ng por N metro cúbico. Então, esse é o padrão máximo de emissões. Agora eu vou mostrar para vocês um corte numa planta, um modelo internacional de um incinerador para resíduos tóxicos, incluindo aí, logicamente, os clorados, organofosforados e outros agrotóxicos químicos perigosos. Então, a primeira parte dessa planta, essa é uma planta em Richmond, na Holanda. Então, eles têm capacidade para 44 mil toneladas ano de resíduos perigosos.
É uma planta grande, enorme, sofisticada, toda computadorizada. Então tem a parte 1 dessa planta, onde é lançado o resíduo perigoso. Depois desse resíduo perigoso, ele tem uma grua gigantesca controlada pela cabine do operador dessa unidade, dessa grua, que joga isso dentro do coletor para o cilindro giratório. Então esse resíduo ele é levantado com uma grua e ele é levado para dentro de uma recepção, de um tubo de recepção, de um duto, e esse é jogado lá e cai diretamente dentro do cilindro giratório. É um cilindro que trabalha com altíssimas temperaturas, mais de 1000 graus, 1500 graus. Então existe nessa queima, nessa incineração de resíduos perigosos, como os agrotóxicos, uma norma internacional de identificação, de acionamento de uma temperatura X para aquele agrotóxico, para aquele produto. Então não é qualquer produto que chega ali tem que ter aquela temperatura. Então as bateladas, as porções que estão sendo lançadas, elas são previamente classificadas num depósito e depois elas são encaminhadas para dentro do incinerador através de um duto especial, certo? E que faz o lançamento especializado e individualizado de acordo com a categoria que está sendo incinerada. E isso tudo é feito através de análise de laboratórios prévias. Se você recebe um tambor com resíduos de agrotóxicos, da fabricação do agrotóxico, então você faz uma qualificação laboratorial daquele produto que vai para dentro do cilindro giratório. Bom, depois dessa substância ter recebido no item 4, ela ter recebido, que é o cilindro giratório, recebido e passado, o cilindro vai jogando e vai lançando essa parte liquefeita da queima, ela se liquefaz, e ela então é lançada dentro do item 7, que é um segundo aquecedor, é um segundo forno de aquecimento, onde a parte sólida já é eliminada e a parte que evaporou, ela vai para o passo seguinte. Então, em 13, vocês estão vendo ali o número 13, ali são vagonetes que estão aguardando a parte sólida que não foi incinerada para ser encaminhada para um aterro industrial classe 1. Então, são cápsulas fechadas que são depositadas no fundo de uma depressão, e essa depressão depois é cimentada para neutralizar e impermeabilizar totalmente aquele resíduo gerado pela queima de produtos tóxicos. Isso as cementeiras não têm. Elas não têm essa preparação, elas não têm o controle da temperatura, que para cimento tem outro índice, outro nível de temperatura. Então, no nível 7, há então um novo reaquecimento dos vapores, das fumaças, e elas então passam para o sistema de filtros. Então, ali tem filtros bastante complexos, são filtros que separam os elementos que compõem o fluo, ou seja, a fumaça, os gases, e eles então passam por filtros eletrostáticos, filtros com lavagem de água, e toda essa complexidade que exige o processamento. Porque o grande problema nos fornos desses incineradores são as emissões gasosas contaminadas de benzofuranos e de benzodioxinas, que eu vou falar mais tarde o perigo que eles representam. E assim, passa pelo oitavo item, passa pelo nono, que é novamente um filtro, provavelmente um filtro biológico. Aí depois tem uma centrífuga, e isso tudo sai, no final, quase que limpo, totalmente limpo, pelo chaminé.
E o chaminé nessas centrais de incineração são chaminés de 70, 80 metros de altura, com 2, 3 metros de diâmetro. E você, quando olha para o final do chaminé, você não vê fumaça. Todas as partículas microscópicas dos gases de queima foram limpos. Foram limpos. Então, a gente, quando vê uma unidade dessa em operação, se for olhar pelo chaminé que não sai fumaça, vai pensar que essa unidade não está operando. Ao contrário, lá, então, um dos parâmetros são esses aí. Vamos ver, então, mais uma parte da nossa palestra aqui. Eu quero agora mostrar para vocês um corte de um perfil de uma planta de cimento. Vocês vejam a simplicidade que é uma planta de cimento. E nessas plantas totalmente diferentes, também tem um cilindro giratório, elas não têm todo o aparato, os controles de entrada e de saída, controles de gases. Vejam aí que sai fumaça de um incinerador de cimento. E as matérias-primas de uma unidade rotatória para a queima dos materiais, das matérias-primas que entram no processo, elas não geram resíduos perigosos. Elas geram particulados normais, de uma combustão normal, diversas moléculas do processamento. Então, vejam só, é simples, a parte de filtragem é muito reduzida, né? E o processamento final então, a parte principal é a parte sólida, que é o cimento que é gerado. Então, esse cimento depois é preparado, é processado. Então, vocês vejam só a diferença. Vou voltar ao slide, ó. Olha só a complexidade de um cilindro giratório queimando classe 1, resíduos perigosos, e a simplicidade de um forno de cimento, de uma queima de cimento. Mas nós vamos continuar com esse tema no bloco seguinte, agora daí que o Gert já vai voltar com vocês. Não percam essas informações para vocês ficarem bem esclarecidos sobre o que é, afinal, essa norma e essa permissão que o governo federal está concedendo à indústria cimenteira do Brasil. Vamos pensar nisso aí. Até já! Recomeçando nesse segundo segmento desse programa técnico, esse programa você tem que prestar muita atenção porque ele é uma coisa nova para nós brasileiros. No Brasil nós não temos incineradoras nessa qualificação que tem na Europa. Um incinerador desse passa de 100 milhões de dólares. No Brasil ninguém tem esse capital para queimar resíduo, é muito perigoso. Nós não temos laboratório para analisar os gases emitidos pelos incineradores. Não tem. Inclusive as normas especificam que é análise do fluxo dos gases da queima de resíduos perigosos é feita uma vez ao ano para detectar dioxina ou furanos. Isso é uma piada. Isso na Europa é feito toda semana. Isso são análises caras, são análises complexas. Para se coletar uma análise de gases que saem no chaminé é muito complicado. Uma análise, uma coleta sai $50 mil. Uma só. E as unidades, elas são muito complexas. São todas computadorizadas. E os procedimentos são muito rigorosos. O governo, os órgãos oficiais de controle e de fiscalização são muito rígidos. Não tem o jeitinho. Não é como fiscalização no Brasil. O fiscal no Brasil não é preparado. Ele não tem aquele caráter e aquela responsabilidade daquele trabalho que ele faz para com a sociedade onde ele convive. Então, não há treinamento nesta profundidade dos fiscais. Então, vamos lá.
Então aqui eu vou mostrar para vocês uma central de incineração de resíduos não perigosos. É uma central que também tem uma recepção, né? A parte 1 ela recebe todos os resíduos domésticos, resíduos da cozinha, matéria orgânica, madeira, pano, sapato, madeira, troncos, etc. Plásticos. Isso depois, então, ela vai para a incineração também. Na parte 3, ela é recepção, a recepção é no parte 3. A parte 5, que vocês estão vendo na figura, e a 4, é a parte de insuflamento do combustível, que pode ser gás, que pode ser óleo BPF, pode ser, enfim, outros combustíveis, onde todo o lixo, o resíduo, é queimado de baixo para cima. Então, há uma temperatura elevada em 5. E na parte 6, são aí já os filtros. E na parte 13 é onde sai o resíduo sólido que não queimou. E isso vai para os aterros especiais. E assim nós temos a parte 6, que é a parte de filtragem, de tratamento dos gases. E a parte 11 também trata do assunto, e a 8 também. E a 9 é mais um filtro que existe, e 10 é o chaminé. São os 4 chaminés. Mas são milhares de toneladas queimadas ao ano. Mas não tem resíduo perigoso nesse processador aqui. Não existe. O sistema é parecido, mas os filtros são de outra categoria, são menos exigentes, os fiscais são menos exigentes, as análises das cinzas e dos gases também é menos frequente, e porque não existe, não estão presentes ali resíduos perigosos. Então eu vou mostrar aí para vocês uma planta química para resíduos perigosos, hazardous waste. É uma central de tratamento de resíduos perigosos na Dinamarca, em Nyborg. A única desativação de resíduos de agrotóxicos é por incineração em plantas especiais, onde o tratamento dos gases é extremamente rigoroso e controlado. Mostrei para vocês o incinerador em Nyborg, na Dinamarca, para resíduos perigosos. Vocês vejam assim que é bem complexa a parte de incineração, é a câmara vermelha, o cilindro giratório, dali para frente ele passa ao tratamento de gases. A separação dos sólidos não queimados vão para um depósito especial, por um aterro sanitário controlado, extremamente bem controlado, e o resto são filtros eletrostáticos, são filtros magnéticos, são aerossóis que são retirados por diversos processos de filtragem. E a parte azul é o polimento final dos gases de queima. E no final lá está o chaminé também, que faz as emissões sem nenhuma observação de fumaça. Então, outro chaminé que também opera largando quase que o ar quente, mas também ele é refrigerado, ele não entra quente na atmosfera. Vocês viram só que é uma tecnologia muito diferente, muito complexa e que tem que ser analisada pelo governo federal nessa questão aí de liberar as cimenteiras para isso aí. Esse, né, lá na BASF na Alemanha, forno número 7, eles têm mais do que 7 fornos hoje, todos eles com controle de dioxinas e de benzofuranos. São muito rígidos. O que pretende incinerar os proprietários da cimenteira no Brasil? Embalagens vazias de agrotóxico apreendido por sonegação fiscal, agrotóxicos proibidos em 1985 e que se encontram estocados em centenas de galpões espalhados pelo país, públicos e privados, agrotóxicos falsificados ou agrotóxicos contrabandeados do Paraguai, passivos ambientais cadastrados que devem ser remediados pela incineração. Toda a fazenda do agronegócio possui passivos ambientais enterrados. Então, esses passivos têm que ser, eles estão cadastrados, eles têm que ser desenterrados e incinerados, mas numa unidade
extremamente complexa de incineração desses produtos. E os estoques vencidos e contaminados. Tem centenas de galpões que os telhados já que arrebentaram, tem gente se mexendo dentro, dormindo dentro dessas embalagens rompidas de venenos, algo surrealista. Só quem viu sabe do que nós estamos falando. Então, origem e risco da saúde pública das dioxinas e furanos. Esses compostos são de origem não natural, considerados altamente tóxicos, extremamente persistentes, tendo sido detectados em todas as matrizes ambientais, como solo, alimentos, ar, água, animais e vegetais. Emissões desses compostos para a atmosfera ocorrem principalmente nos processos de combustão, inclusive nas queimadas do Pantanal e da Amazônia, as queimadas criminosas. A dispersão na atmosférica, a disposição e subsequente acumulação na cadeia alimentar tem sido a principal rota de exposição da população em geral. Devido à natureza lipofílica e persistência, estes se acumulam no tecido gordurosos, sendo os alimentos de origem animal os que apresentaram maiores concentrações de dioxinas e de furanos. No Brasil, os poucos estudos realizados com medidas de concentrações desses compostos no meio ambiente apresentaram alguns níveis compatíveis aos da Alemanha. Recomenda-se a continuidade de pesquisas no Brasil sobre esses compostos, em especial sua acumulação em alimentos e no tecido humano. Olha só que pepino. Olha aqui, ó. A participação das diversas fontes de emissões de dioxinas e furanos pela toxicidade equivalente nos Estados Unidos em 1990%. Então, incineração municipal é o que mais gera as dioxinas. Incineração de resíduos de saúde. Fornos de produção de cimento com queima, 7%. É um percentual elevado. Vocês podem ver o que está acontecendo. O grande aspecto de consequências à saúde, agora acreditadas às dioxinas, incluem câncer, efeitos reprodutivos e no desenvolvimento, ou seja, mutagênicos, deficiência imunológica, disrupção endócrina, incluindo diabetes, melícios, níveis de testosterona e no hormônio da tireoide alterados, danos neurológicos, incluindo alterações cognitivas e comportamentais em recém-nascidos de mães expostas à dioxina, danos ao fígado, elevação de lipídios no sangue, o que se constitui um fator de risco para doenças cardiovasculares e danos à pele. Meu Deus, quanta doença esses caras colocam no ambiente. Então aqui eu mostro a vocês mais uma concentração de dioxinas. Aqui os produtos gerados nos gases e as dioxinas é descontínuo e é anual. Aqui eu vejo um caso lá de Samaritá, na Baixada Santista, onde houve enterramento de agrotóxico. Aí é o caso da Rod Clorogil, em Samaritá, os tratores trabalhando para fazer limpeza da área, e a montanha que isso gerou. Milhares de toneladas de areias contaminadas no mangue, isso foi enterrado na Restinga. Foram localizadas e colocadas embaixo de lona em 1990, por aí. Então é um drama, é uma coisa assim que nós temos que pensar muito bem. Esse programa ele pode ser até reprisado para que vocês gravem novamente isso aí muito bem. E analisem, e vamos ajudar o governo federal a não cometer erros nessa área, porque realmente não é brigando com o ecologista que o governo federal vai conseguir solucionar. Vamos ajudar o Ricardo Salles a fazer a coisa certa na área ambiental. Estamos com problema de incêndios e agora, nessa nova norma, está nos criando preocupações. Até o próximo programa Ecologia em Ação.